Vídeo iniciado, então, vem comigo. Vamos falar do modelo OSI. O modelo OSI é chato de estudar, mas é um padrão de referência da Organização Internacional de Normalização, que permite que diversos sistemas de comunicação se comuniquem usando protocolos padronizados. Resumindo, o modelo OSI fornece um padrão para que diferentes sistemas de computadores possam se comunicar. Digamos que ele é a linguagem universal da rede de computadores. Vamos ver como ele funciona. O modelo OSI ele é composto por 7 camadas, e cada camada tem sua função específica, que são elas: física, dados ou enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A camada física. Nessa camada são transmitidas os bits brutos através dos cabos, dos sinais de rádio, sinais de luz. A camada de enlace facilita a transferência de dados entre dois dispositivos na mesma rede. Ela pega os pacotes da camada de rede e os divide em pedaços menores, chamados de quadro. Ela é responsável de detectar e corrigir erros de transmissão da camada física. Já a camada de rede é responsável por facilitar a transferência de dados entre duas redes diferentes. Se os dois dispositivos que estão se comunicando estiverem na mesma rede, então a camada de rede é desnecessária. A camada de rede também encontra o melhor caminho físico para que os dados cheguem ao destino. Ela faz o endereçamento dos dispositivos conectados, encaminha as informações, controla as operações de subrede e previne o congestionamento. A camada de transporte detecta e elimina erros ocorridos nas camadas anteriores. Ela controla o fluxo de dados e ordenação da origem ao destino. Envia dados para a camada de rede e recebe da camada de seção. Ou seja, ela é responsável pela comunicação de ponta a ponta entre os dois dispositivos. Ela pega os dados da camada de seção e envia para a camada de rede. A camada de seção, a sua função é estabelecer e finalizar a conexão entre hosts, bem como oferecer suporte às sessões por meio da realização de registros de log e de tarefas de segurança. Na camada de apresentação, já nessa etapa, ocorre a tradução dos dados, o que inclui a conversão de códigos para caracteres, sua compactação e, se necessário, também sua criptografia. A camada de apresentação ela prepara e torna os dados apresentáveis para que os aplicativos os consumam. E a camada de aplicação é a única camada que realmente interage com os dados do usuário. Sendo a última camada, ela tem como foco garantir a interação entre o humano e o computador. Por meio dela é possível enviar e-mails, transferir dados, acessar sites, e é aqui que os protocolos são usados na comunicação dos dados, como o protocolo HTTP, SMTP, FTP. Então, para que as informações sejam legíveis por nós humanos, elas precisam ser transferidas e passar por todas as camadas do modelo OSI na ordem decrescente do dispositivo que envia, e em seguida percorrer as 7 camadas novamente em ordem crescente no dispositivo que recebe. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o rei quer enviar um e-mail para a rainha. Então o rei escreve sua mensagem no aplicativo de e-mail do seu computador. Em seguida, ele pressiona enviar. Seu aplicativo de e-mail passa sua mensagem de e-mail para a camada de aplicação, que seleciona o protocolo, no caso o SMTP, que é de e-mail, e passa os dados para a camada de apresentação. A camada de apresentação compacta os dados, que em seguida chega até a camada de sessão, que é ela que inicia aí a sessão de comunicação, né? Em seguida, os dados chegam à camada de transporte do remetente, onde são segmentados. Esses segmentos são divididos em pacotes na camada de rede e os pacotes são divididos em quadros na camada de enlace de dados. A camada de enlace de dados entrega esses quadros à camada física, que converte os dados em um fluxo de bits, que é 1 ou 0, né? E os envia por meio de uma mídia física, por cabo, por exemplo. Assim que o computador da rainha recebe o fluxo de bits por meio de uma mídia física, pode ser até por Wi-Fi, os dados fluem através da mesma série de camadas em seu dispositivo, só que na ordem inversa,
Primeiro, a camada física converte o fluxo de bits de 1 e 0 em quadros, que são passados para a camada de enlace de dados. A camada de enlace de dados remonta os quadros em pacotes para a camada de rede. A camada de rede cria segmentos, remontando os pacotes para a camada de transporte, que remonta os segmentos em um simples dado. Os dados em seguida fluem para a camada de seção do receptor, que é a rainha, que os transmite para a camada de apresentação e em seguida encerra a seção de comunicação. A camada de apresentação então remove a compactação e passa os dados brutos para a camada de aplicação. A camada de aplicação alimenta o software de e-mail da rainha com os dados legíveis por humanos, permitindo que ela consiga ler o e-mail do rei. Beleza, pessoal? Eu sei que o modelo OSI é bastante complicado, vocês não vão memorizar agora, não vão decorar, mas é interessante ter uma noção sobre o modelo OSI. Vou deixar alguns vídeos no comentário, vídeo de outros canais do YouTube, que eu acho interessante aí para vocês visualizar, para vocês assistir e compreender ainda mais o modelo OSI, beleza? Valeu!